Que o seu dia e a sua semana sejam repletos da graça e da paz de Deus. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em um texto que é, ao mesmo tempo, um alicerce e um mapa para a vida cristã. É o primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro. As nossas fontes aqui são comentários bíblicos bem detalhados que ajudam a gente a desvendar a riqueza do texto original em grego. E a nossa missão é explorar as 3 grandes seções deste capítulo: a base divina da nossa fé, o caminho para o crescimento espiritual e, por fim, a certeza inabalável da mensagem dos apóstolos. Vamos lá. O capítulo já abre com uma apresentação que me chama a atenção. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. A ordem aqui parece muito intencional, né? Primeiro servo, depois apóstolo. Ele coloca a identidade de serviço antes da autoridade do cargo. A dele não vem de um título, mas sim está fundamentada no seu serviço a Cristo. E tem mais um detalhe sutil. Os comentários destacam que no grego o nome usado é Simeão, a forma hebraica de Simão. Ao usar o nome de nascimento dele, ele está se conectando com as suas raízes judaicas, sabe? Reforçando a autenticidade da carta e se apresentando de uma forma muito pessoal. Faz todo sentido, é quase como se ele dissesse: sou eu mesmo o pescador que Jesus chamou. E ele se dirige àqueles que receberam uma fé igualmente preciosa. Essa expressão igualmente preciosa soa muito específica. Não é só a mesma fé, mas uma fé de igual valor. É uma declaração poderosíssima, uma verdadeira bomba teológica para aquele contexto, sabe? A palavra grega usada é isotimon, que significa literalmente de igual honra ou de igual privilégio. Isso era um ataque direto às ideias gnósticas que começavam a se infiltrar nas comunidades. Ah, claro, a ideia do conhecimento secreto para uma elite. Exato. O gnosticismo pregava isso, uma gnose acessível só a alguns iluminados. E aí vem Pedro e demole essa ideia. Ele afirma que a fé em Cristo é um privilégio concedido igualmente a todos, sem distinção. Nossa, isso é radical. Coloca todo mundo no mesmo patamar diante da cruz. E essa base de igualdade nos leva direto ao coração da provisão de Deus, ali nos versículos 3 e 4. A afirmação de que seu divino poder nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Sabe, essa ideia de que tudo já foi dado muda completamente a chave da vida cristã. Muda de conquista para descoberta. Isso tira um peso enorme das costas. É uma perspectiva libertadora. E o texto nos diz qual é a fonte e qual é a chave. A fonte é o dinamis de Deus, seu poder inerente, dinâmico. E a chave para acessar esse poder é o epignosis de Cristo. E os comentaristas fazem uma distinção crucial aqui. Não é um mero conhecimento intelectual. Que seria a palavra gnosis, certo? Isso. Pedro usa epignosis, que descreve um conhecimento pleno, íntimo, experimental. Não é só saber sobre Deus, mas conhecer Deus de verdade. E o objetivo final de toda essa provisão divina é de tirar o fôlego, sermos coparticipantes da natureza divina. Confesso que essa parte sempre me deu um certo arrepio. Parece algo... audacioso. Sim, audacioso. O que impede a interpretação disso de cair num lugar meio místico, de nos tornarmos deuses? Essa é a pergunta certa, porque é uma das afirmações mais ousadas de todo o Novo Testamento. A expressão grega é teias koinonoi physios. Mas o segredo está em entender o que isso não significa. Não significa que nos tornamos pequenos deuses ou que nossa essência humana se dissolve na divina. Os comentários são unânimes nisso. Significa que, através das promessas de Deus, somos habilitados a participar do seu caráter moral. Ah, entendi. É sobre o caráter. Exato. É um convite para refletir a santidade dele, o amor, a justiça. É sobre escapar da corrupção do mundo e espelhar a natureza do próprio Deus. É sobre caráter, não sobre essência. Peraí, isso levanta uma contradição que sempre me intrigou. Se o versículo 3 diz que Deus já nos deu tudo, por que de repente no versículo 5 parece que a gente tem uma lista de tarefas enorme para cumprir? Associai a vossa fé à virtude, por aí vai. Como essas duas ideias conversam? É o ponto central de todo o capítulo, e a chave está no verbo que Pedro usa para associar. A palavra grega é epichoregesate. Na Grécia Antiga, essa palavra tinha um significado muito vivo. O Choregos era um cidadão rico,
um patrono das artes que patrocinava uma peça de teatro. E ele não dava só um dinheirinho para ajudar, ele fornecia tudo que o coro precisava para se apresentar de forma espetacular. Era um suprimento abundante, generoso. Que imagem! Então não é a gente se esforçando para comprar uma virtude, mas é como se a gente estivesse generosamente patrocinando o espetáculo dela na nossa vida. Exatamente. Muda completamente a ideia de um esforço pesado. É um investimento proativo e generoso na vida que já recebemos. Deus nos deu o palco e o roteiro. Nossa parte é, como um choreugos, investir generosamente para que a peça seja um sucesso. Com essa ideia do patrocinador em mente, a lista que ele apresenta em seguida faz muito mais sentido. Começa com a fé, a base. Depois, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e, no topo, o amor. E a progressão é muito lógica. É uma construção. A virtude aqui é a excelência moral em ação. O conhecimento é a sabedoria prática. O domínio próprio, em grego enkreteian, era uma virtude muito valorizada pelos filósofos estoicos, e Pedro a batiza dando a ela um propósito divino. E a perseverança? A hipomonem. Imagino que não seja só esperar passivamente. De forma alguma. É mais do que paciência, é resiliência ativa. É a capacidade de resistir e permanecer firme sob pressão sem perder a esperança. É uma qualidade de soldado. E tudo isso vai se construindo, passando pela piedade, pela fraternidade, até culminar no HP. Um amor sacrificial, que é o topo da escada. Exatamente. É a maior expressão do caráter de Deus e o objetivo final do nosso. E o resultado de patrocinar essas qualidades é um contraste brutal, que ele apresenta nos versículos 8 e 9. É quase um diagnóstico médico. Precisamente. O versículo 8 é o atestado de saúde. A presença dessas qualidades nos impede de sermos inativos e infrutíferos. A vida cristã é, por natureza, produtiva. Já o versículo 9 é o diagnóstico da doença. Aquele a quem faltam essas coisas é descrito como míope e cego. Mas isso não parece um pouco duro? A pessoa não é necessariamente má, ela só esqueceu, como o próprio texto diz. Parece um diagnóstico de amnésia, não de malícia. A dureza da linguagem mostra a gravidade do problema. A palavra grega para míope é myopazon, que é a origem da nossa palavra miopia. A metáfora de alguém que só consegue enxergar o que está perto. As contas, os problemas do dia a dia. Os prazeres imediatos. Isso. Essa pessoa esqueceu a realidade de longo prazo, o propósito de ter sido purificado de seus antigos pecados. Para Pedro, esse esquecimento não é uma falha de memória inofensiva. É uma condição que cega, que paralisa o crescimento. Por isso o alerta é tão severo. Entendi. É uma miopia espiritual que nos faz tropeçar. E a partir do versículo 12, o tom da carta muda. Fica mais pessoal, mais urgente. Ele começa a falar da própria morte. Sim, ele sente a urgência de despertar a vossa memória porque sabe que seu tempo é curto. Ele usa duas metáforas poderosas. Primeiro, refere-se ao corpo como um tabernáculo ou tenda, uma morada temporária. E depois, para sua morte, ele usa a palavra êxodo. Êxodo. Como a saída de Israel do Egito. Ele não vê a morte como um fim trágico. Exato. Ele a vê como uma partida deliberada, com propósito, para uma terra prometida. Por isso o foco dele não está em si mesmo, mas em garantir que a verdade que ele ensinou permaneça firme depois que ele se for. E aqui é onde fica realmente interessante. Para fundamentar a mensagem, ele apela para duas fontes de autoridade. A primeira é o seu próprio testemunho ocular. Ele afirma: não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Com certeza. Ele está traçando uma linha na areia. De um lado os mitos, do outro o que ele viu. E ele está se referindo diretamente à sua experiência no Monte da Transfiguração. Ele se posiciona como testemunha ocular da sua majestade. A palavra grega para majestade é megaleioutos, que expressa uma grandeza avassaladora. Ele viu a glória de Cristo, ouviu a voz de Deus. Isso não é um boato. Exato. Mas aqui vem a parte que sempre me confunde.
Ele acaba de descrever a experiência mais espetacular da vida dele. E logo em seguida diz que, por causa disso, temos a palavra profética ainda mais segura. Como uma experiência pessoal pode tornar algo que já estava escrito mais seguro do que já era? Visto de fora, parece mesmo contraintuitivo. Mas se conectarmos os pontos, a lógica é brilhante. A experiência pessoal de Pedro no monte não substituiu a Escritura. Pelo contrário, ela serviu como uma confirmação vívida e inegável da verdade que já estava revelada ali. Pensa num mapa antigo que descreve um tesouro. Você pode confiar no mapa, mas aí você vai ao local e vê o tesouro com seus próprios olhos. Sua experiência não invalida o mapa. Ela o torna ainda mais seguro para você. Que ótima analogia. Uma coisa valida a outra num ciclo de certeza. Exatamente. A experiência dele confirmou que Jesus era o Messias dos profetas, e a profecia deu contexto para o que ele viu. É por isso que ele descreve a profecia como uma lâmpada que brilha em lugar escuro. Ela ilumina o caminho até que a estrela da alva, o próprio Cristo, se manifeste plenamente em nossos corações. Então, no final das contas, ele está basicamente botando um ponto final na discussão, né? Dizendo, olha, não fui eu que inventei isso, nem os outros profetas. Ele conclui o capítulo com essa declaração crucial sobre a origem da profecia. Sim, ele fecha com a base de tudo. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação particular. Isso é o pilar da doutrina da inspiração. A profecia não se origina na vontade humana ou na opinião privada do profeta. A expressão grega é ídias epiliseos, não vem da solução particular do profeta. O versículo 21 esclarece: os homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E essa palavra movidos é a chave, certo? É a imagem final e perfeita. O verbo grego é pheromenoi. É o mesmo verbo usado em Atos para descrever um barco sendo levado, impulsionado pelo vento. A imagem é clara. Embora os autores fossem humanos, com seus estilos e personalidades, A força motriz, a origem e a direção da mensagem eram divinas. O Espírito Santo era o vento soprando nas velas. Uau! Então, o que tudo isso significa? Este capítulo é um pacote completo. Pedro nos dá um alicerce sólido, um roteiro para o crescimento e, por fim, uma defesa robusta da fé, mostrando que ela não se baseia em mitos, mas na palavra confiável de Deus, atestada por testemunhas e inspirada pelo próprio Espírito. isso nos deixa com uma questão importante para refletir que o próprio texto levanta. Se a base da fé é tão segura e as ferramentas para o crescimento são tão claras, o que, segundo Pedro, realmente impede os crentes de serem inativos e infrutíferos? O versículo 9 nos dá a pista. Ele sugere que o maior obstáculo é o esquecimento, esquecer a purificação que receberam. Isso nos faz pensar: qual é o papel da lembrança ativa e da gratidão na nossa jornada espiritual diária para não nos tornarmos míopes? Uma reflexão profunda para encerrarmos. Que Deus abençoe todos os ouvintes